igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus nos alcance mais uma vez nessa noite, amém? Aqueles que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos. Que nesta noite possamos mais uma vez ouvir a voz do nosso Deus. Eu creio que hoje nós não teríamos ninguém que ainda não veio, né? Muito bem. Então, antes de falarmos sobre o tema, né, conversarmos um pouco sobre o tema desta noite, quem está dizendo a verdade, nós vamos mais uma vez orar, para pedir que o Senhor abra nossa mente e nos ajude a compreender a verdade de sua santa palavra. Pois por meio do estudo diligente da palavra de Deus, nós vamos conhecer a verdade e a verdade que liberta, amém? Então, como estamos? Vamos curvar a nossa fronte e falar com o Senhor mais uma vez. Querido Pai, Deus de amor, santo, santo, santo Tu és. Em Tua presença estamos, Senhor, contritos e em gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nos guiou nesse dia e nos trouxe aqui nessa noite, para que por meio do nosso testemunho, para que por meio da nossa vida o Senhor fosse glorificado. E nós te pedimos, Senhor, que esteja com aqueles que não puderam vir por algum motivo, aquelas pessoas que estão em casa também assistindo, que a Tua paz e a Tua graça possam nos alcançar e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta noite. É o que pedimos, Senhor, não em nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém. Queridos, há algumas perguntas da vida que, se nós não tivéssemos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, nós não teríamos respostas para essas perguntas. Por exemplo, o que acontece após a morte? Qual é a recompensa daqueles que morrem? Será que a recompensa é imediata ou ela tem uma data exata para acontecer? Diante de tanta mitologia, diante de tantos enganos, diante de tantas teorias e cosmovisões, aonde nós vamos encontrar a verdade sobre a morte? Sendo nós cristãos, nós precisamos compreender que há um lugar onde tem toda a verdade, e esse lugar é a palavra de Deus. Ali, em João 17, capítulo 17, verso 17, Jesus diz que a palavra dele é o quê? É a verdade. Então, queridos, eu convido você a pegar a sua Bíblia, colocá-la em suas mãos e nesse momento abra comigo no livro de Eclesiastes, porque aqui nós vamos poder conhecer a verdade sobre a morte. O que acontece após a morte? O que seria a morte? Vamos então ler Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5 e 6. Eclesiastes fica bem próximo de Provérbios, um pouco depois de Salmos. Se você não trouxe a sua Bíblia, sente-se perto de quem tem uma Bíblia. Vamos acompanhar juntos, queridos, a leitura dos versos 5 e 6 do capítulo 9 de Eclesiastes, escrito por Salomão no fim de sua vida. O verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão do quê? De morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, coisa nenhuma, nem tampouco terão eles alguma recompensa, mas a sua memória jaz no esquecimento. Verso 6, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e também já não tem parte alguma para sempre em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. A palavra de Deus é muito clara, muito objetiva. Sobre esse tema, se nós lêssemos apenas esses versículos, já ficaria evidente a verdade sobre a morte.
Mas é importante compreendermos desde o princípio. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus sopra ali naquele bonequinho de barro o fôlego de vida. E o Senhor diz ali no início de Gênesis que a partir de então o homem passou a ser alma vivente. Em nenhum lugar da Bíblia diz que nós temos uma alma, mas de acordo com a palavra de Deus, a alma é a junção do fôlego de vida com a matéria, com o corpo físico. Ou seja, a morte é retratada como sendo então o fôlego de vida que volta para Deus que o deu, e o corpo volta ao pó. O próprio Deus disse: do pó vieste e ao pó voltarás. Queridos, e diante dessas verdades, nós somos colocados então diante da seguinte questão: mas por que a maioria dos cristãos acreditam de outra forma? Qual tem sido a base dessas pessoas ao crer que após a morte ainda há vida? Ou ao pensarem que, diferente do que a palavra de Deus diz, após a morte a pessoa já tem a recompensa, quer seja de vida eterna ou quer seja de ficar queimando ali no fogo do inferno? Queridos, infelizmente, muitos creem dessa forma, porque a regra de fé e prática dessas pessoas, infelizmente, não tem sido a Bíblia. Em nenhum lugar nós vemos que há consciência após a morte. E ao olharmos, então, para a condição de vida eterna, nós podemos compreender por que a morte entrou nesse mundo que ora fora criado perfeito. Eu convido você então a ir para Gênesis. Vamos entender por que a morte começou a reinar. A morte é consequência do quê? É importante que pensemos sobre isso. Gênesis 2. A partir do versículo 15, olha só qual foi a ordem de Deus para Adão. Gênesis 2, a partir do verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou aonde? No jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz. Agora vamos olhar na sequência dos versículos e ver o que a serpente, o inimigo, Satanás, o grande enganador, diz. No capítulo 3, a partir do verso 2, a mulher responde à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas daquele fruto daquela árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis, nem tocareis, porque senão vocês vão morrer. E o verso 4, olha só a contrafação do inimigo. E a serpente disse à mulher o quê? Certamente não morrereis. Queridos, o engano da imortalidade da alma tem sido pregado desde onde? Desde o Éden. Quando a serpente vem de maneira sagaz, de maneira sutil e começa a perverter a palavra de Deus. Havia uma condição para que Adão e Eva continuassem tendo vida eterna. E a condição era comer do fruto da árvore da vida. É por isso que lá no Apocalipse, Deus diz, por meio do apóstolo João, que a recompensa dos salvos é novamente comer desse fruto da árvore da vida. Adão e Eva não tinham a imortalidade em si. O único imortal, de acordo com a palavra de Deus, é o próprio Deus. Deus tem vida em si. Vida não emprestada, não derivada, mas vida originada. Ele é a própria vida. Ele tem em si a vida eterna e ele não depende de nada e nem ninguém, mas o homem não.
Desde o princípio, para que o homem se mantivesse ali vivendo eternamente, seria necessário estar em contato com a árvore da vida, estar em contato com Deus, na presença de Deus. Ou seja, haveria uma condição para a vida eterna. Então, Eva acaba caindo no engano da serpente. E hoje muitos têm caído também nos enganos do inimigo, pensando que certamente não morrerão, pensando que haverá oportunidade após a morte. Há alguns dias atrás eu fiz aqui um apelo dizendo, queridos, orem pelos vivos, não foi? E por que eu disse isso? Algo tão óbvio. Porque muitos não entendem assim. E nós não podemos julgar essas pessoas, nem menosprezá-las, porque é uma educação que receberam. É uma compreensão que elas têm de algo que é muito complexo, é muito delicado. Então, diante desses enganos que estão a cada dia mais presentes no mundo, nós não devemos atacar pedras e nem pensar que nós somos melhores que essas pessoas. Pelo contrário, nós somos mais responsáveis. Porque nós temos uma luz. Nós temos muita luz. E nós temos o dever de pregar essas verdades. Talvez você não tenha ouvido tanto falar sobre esse tema aqui atrás do púlpito, mas é super importante falarmos sobre isso. Porque um dos últimos enganos do inimigo, uma das últimas cartas que ele vai lançar na mesa, é o engano da imortalidade da alma. Esse engano que tem sido propagado desde o Éden. Queridos, infelizmente, quando Adão e Eva preferem ouvir a voz da serpente que a voz de Deus, acarreta-se sobre a humanidade a morte. Olha só. Embora a morte não tenha acontecido imediatamente ao quebrar a ordenança divina e desobedecer abertamente a Deus, Adão, Eva e toda a natureza começaram a morrer. Era somente uma questão de tempo para o desenlace. O contexto mais amplo da Bíblia confirma que o salário do pecado é o quê? Ou seja, a consequência da entrada do pecado no mundo é a morte. E não qualquer morte, a morte eterna. Então, queridos, quando Jesus vem a essa terra, ele não vem para morrer por nós apenas essa morte que é comparada a um sono. Jesus passa pela morte eterna. E quando Jesus vence a morte eterna, ele vence para que eu e você não precisássemos morrer eternamente. Pense comigo. Mesmo aqueles que aceitam Jesus como Salvador, como por exemplo Adão e Eva, que se arrependeram e se reconciliaram com Deus, morreram, certo? E outros fiéis do passado não vivem mais. Então, como assim? Quando eu aceito Jesus, já não estou mais rendido à morte. Em que sentido? A morte eterna. Esses fiéis do passado que morreram, eles estão descansando. Eles não estão condicionados à morte eterna. Porque eles aceitaram a Jesus que já passou pela morte, mas não foi vencido por esse inimigo. Ele a venceu. Por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, a morte temporal, viverá. Mas a questão é, quando viverão? Nós temos uma compreensão, muitas vezes, talvez não nós, mas muitas pessoas, têm uma compreensão um pouco equivocada de quando acontece essa ressurreição. E é importante falarmos sobre isso. Então eu convido você, querido irmão, querida irmã, a ir para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
ali nós vamos poder entender um pouco melhor sobre isso. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que... Então, mais uma vez, a morte é comparada a um sono. Paulo continua dizendo, para que não se entristeçam como os outros que não têm o quê? Paulo está dizendo, ei, não se entristeça com a morte. A morte é algo terrível, é? Porque nós não fomos criados para morrer. Na própria palavra de Deus diz que o próprio Deus colocou em nosso coração a eternidade. E é por isso que a morte não pode ser explicada e muito menos aceita. Fica em nosso coração a indignação, o luto, e é totalmente normal. Mas Paulo está dizendo, ei, não haja como se não houvesse esperança. Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou seja, se cremos que Jesus venceu a morte, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Amém? Verso 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo farão o quê? Queridos, aqui nos diz muito claramente, a recompensa dos justos não é assim que morrem, é na volta de Jesus. Em Eclesiastes 9, nós lemos que aqueles que morrem não têm recompensa. Eles não recebem, logo após a morte, a recompensa da eternidade. E aqui Paulo prossegue com esse mesmo pensamento. Eles haverão de ressuscitar, eles haverão de receber nova vida. O fôlego de vida que ora estava ali com Deus vai ser devolvido. E eles então voltarão a viver. Quando? Na volta de Jesus. Por isso a nossa esperança não é pensar assim, eu vou morrer e já vou ir para o céu, não. A nossa esperança é na volta de Jesus. Em Mateus 25, Jesus fala que na volta dele, ele haverá de chamar os justos e dizer, vinde bendito de meu Pai. Possuí a terra, a herança que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Que sentido faria Jesus falar isso naquele momento, se os justos já haveriam de ter recebido a recompensa desde que morreram? A palavra de Deus é muito clara. Há outro episódio, queridos, não dá tempo da gente ler tudo, mas você pode anotar e pesquisar. Não acredite no que eu estou falando. Estude por si mesmo. Jesus diz ali para os discípulos, Lázaro não morreu, mas o quê? Já havia se passado 4 dias. É claro que Lázaro estava morto. Mas os discípulos não entenderam a linguagem de Jesus e pensaram assim, se ele está dormindo, então deixa ele dormindo. E Jesus então disse bem claro, ei, Lázaro morreu. Mais uma vez, Jesus compara a morte a um sono. E quando você está dormindo, você consegue estar em vários lugares só no seu sonho. Quando você está dormindo, você tem a noção do tempo, da data, do dia, do horário? Não. Se não existisse ali o celular, a gente não ia nem saber que hora era. A gente fica perdido. A gente fica realmente sem uma consciência do que está acontecendo no mundo lá fora. E é por isso que Jesus compara a morte a um sono.
Os mortos não estão vendo o que está acontecendo na terra. Não há possibilidade de retornarem, de falar com aqueles que estão vivos. Mas por que nós vemos esse tipo de manifestação lá fora? Muitas vezes nós pensamos assim, não, mas existe, e eu conheço pessoas que já foram nesse tipo de lugar e ouviu a voz da pessoa, era a voz da pessoa. Vamos voltar de novo no Éden. O inimigo apareceu ali como um monstro vermelho, todo terrível para Eva. Ele se fez de quê? O inimigo pode se transformar até em anjo de luz. E é claro que ele pode se transformar em um ente querido que alguém tenha perdido. Os enganos do inimigo estão aí. E há quem diga assim, não, se é sobrenatural é de Deus. Errei, não é por aí. Há falsos milagres. E quem opera falsos milagres? Por isso não esteja atrás de milagres, manifestações sobrenaturais. Esteja atrás, queridos, da palavra de Deus. Não seja guiado pelo sentimento, seja guiado pelo assim diz o Senhor. Porque aqueles que não estão bem fundamentados nas verdades da palavra de Deus serão enganados. A minha avó já foi uma pessoa espírita. E ela perdeu meu avô muito cedo. Meu pai tinha apenas 1 ano de idade. Ela morava ali em Uberaba, que é um lugar muito conhecido como tendo uma influência espírita muito grande. E a minha avó já chegou aí, em um desses centros, e ouvir a voz do meu avô. E o jeito que ele chamava ela, enfim. Realmente, queridos, se nós não nos fundamentarmos na Bíblia, facilmente nós vamos ser enganados. Infelizmente, por muito tempo, a minha avó acabou sendo enganada pelo próprio inimigo. A palavra de Deus é clara, não há consciência após a morte, não há diálogo após a morte. Mas o Espiritismo tem pregado algo totalmente contrário à palavra de Deus. Há várias teorias sobre o que acontece. Há pessoas que pensam que depois que morrem, se foi uma pessoa boa, já vai para o céu ou fica queimando no inferno. Ou há quem acredite na reencarnação. Mas a palavra de Deus, queridos, não ampara essas ideias. Eu queria convidar você a ir agora para o livro de Hebreus. Aqui deixa muito claro que todos nós temos apenas uma oportunidade de viver. Não há 2, não há 3, não há 4, não há 5. Uma só oportunidade, queridos. Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Hebreus 9, 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o quê? O juízo, o julgamento. Todos nós temos uma só oportunidade de vida. E o que vai nos fazer pessoas melhores e mais aperfeiçoadas não é um ciclo sem fim de reencarnação, mas é o nascer de novo no reino do céu. Esse é o evangelho da Bíblia. Não tem como pensar que há um espiritismo à luz do cristianismo, porque são coisas que não se encaixam. A Bíblia não defende reencarnação. A Bíblia não defende isso de que tem pessoas queimando agora no inferno. A Bíblia não diz que todos os justos ao morrerem já vão para o céu. E por que nós precisamos nos atentar a isso? Porque o inimigo fará enganos terríveis nesses últimos dias. Muitos serão enganados. Porque aparentes entes queridos que morreram vão vir falando algo contrário à palavra de Deus. E se a nossa fé não estiver fundamentada na palavra do Senhor, nós seremos enganados. Gabi, por que você está repetindo isso?
Porque se você não se lembrar de mais nada, lembre-se disso. A sua fé precisa estar amparada na palavra de Deus. Pedro escreve: dê a quem lhe pedir as razões do que você crê. Não queira entender a verdade sobre a morte à luz de fulano, beltrano ou quem quer que seja. Queira entender sobre a verdade em relação à morte à luz da palavra do Deus eterno. Porque Ele nos criou. Ele sabe como somos. Ele sabe o que de fato acontece. E Ele quer que você entenda que a vida eterna, ela não é real, ela não é possível fora dos planos de Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. E nós já falamos sobre isso, não há vários caminhos. Jesus diz: eu sou a verdade, ou seja, não há várias verdades. Jesus diz: eu sou a vida. Não há vida fora dele. E por que há pessoas que haverão de morrer eternamente? Porque não aceitaram a vida. Não há vida fora de Deus. Quando o Senhor foi criar as árvores, Ele deu ordem para o solo. Quando o Senhor foi criar os animais marinhos, Ele deu ordem às águas. Mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele se voltou a si mesmo e disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Assim como a árvore não sobrevive fora do solo, assim como os animais marinhos não sobrevivem fora da água, eu e você não temos vida fora de Deus. Quando Deus diz: ei, me aceite, aceite a verdade para que você seja liberto e viva, Ele não está sendo um Deus obstinado, ciumento, a ponto de falar: se você não estiver comigo eu te mato. Não, é simplesmente porque não há vida fora dele. É impossível. Por isso, não caia no engano da serpente quanto à imortalidade da alma. Crenças como o espiritismo prega algo totalmente contrário ao que o Senhor nos diz. Aqui em Hebreus é muito claro em dizer: todos os homens viverão uma só vez e depois já vem o juízo. E cada um haverá de ter a sua recompensa. Há pessoas que pensam assim: não, mas Deus é amor, então Ele vai salvar todo mundo. Por Deus ser amor, Ele não pode levar todo mundo para o céu, porque nem todos querem. E Ele não pode levar pessoas meio convertidas para o céu, porque senão vai ocorrer uma outra rebelião. Por isso o inimigo quer que você caia em dois extremos. O extremo de ver Deus como um Deus rude, que quer matar todo mundo, ou o outro extremo de ver Deus como um Deus que aceita qualquer forma de culto, adoração, que todos os caminhos levam a Ele, que Ele vai salvar todo mundo. Não. Não caia em nenhum desses dois extremos, amados irmãos. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Por isso nós precisamos entender que a nossa esperança não está em uma recompensa após a morte, mas está na vinda de Jesus. Saiba, queridos irmãos, se você já perdeu um ente querido, há esperança. Há esperança. A crença cristã fundamental é a ressurreição dos mortos. A nossa esperança está na volta de Jesus. A morte não é o fim da vida. Existe a vida futura, a vida eterna. O apóstolo Paulo enfatizou que a ressurreição é possível através do quê? Da fé em Jesus e em seu poder de vencer a morte. Há esperança além da morte. Para aqueles que confiam no Senhor e que vivem de fato bem firmados no Senhor, a morte não deve ser algo que tenhamos que ter medo. Infelizmente, nos filmes, séries, novelas, é pregado a imortalidade da alma. Pessoas que morreram, que voltam para conversar com os vivos, enfim, até mesmo os desenhos. As crianças, desde cedo, têm sido doutrinadas, porque o inimigo tem a Bíblia dele.
Mas em nome de Jesus, não permita que essas mentiras, esses enganos cheguem na sua casa. Busque a verdade. Se fundamente na verdade. Entenda que a esperança está na fé em Jesus e em seu poder de vencer a morte. Ele já triunfou sobre a morte. A morte não é mais algo que tenhamos de temer. Muitas pessoas têm medo da morte. Ou têm medo de perder entes queridos, e eu confesso que esse é um dos meus medos. Mas quando eu olho para as Sagradas Escrituras e para as promessas de Deus, eu vejo a minha incredulidade. Eu não preciso temer. Eu não preciso duvidar. A Bíblia ensina que os mortos estão em um estado de sono inconsciente, não têm conhecimento do que acontece na terra. Mesmo que Satanás tente manter sua grande mentira, haverá um juízo final na qual todos estamos diante de Deus e haverá uma ressurreição tanto para justos como para os ímpios. Aqueles que creem em Jesus e o seguem receberão o quê? A vida eterna como um presente de Deus. Louvado seja Deus pela promessa e a esperança da ressurreição. A esperança. Quando nós olhamos para o Evangelho. A esperança. Quando nós compreendemos que a vitória já nos é garantida por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, não há o que temer a morte. O Senhor Jesus já venceu. E diante disso, nós precisamos fazer a nossa escolha. Nós precisamos decidir. A palavra de Deus nos diz, em 1 João 5,11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o que acontece após a morte já não é mais algo que nos amedronta. Já não é mais um mistério. É certo que se não fosse por Jesus, estaríamos ali rendidos à morte eterna. Mas porque Jesus veio e pagou o preço da nossa redenção, tomando sobre si a sentença que recairia sobre o pecador, nós temos então a esperança de um recomeço. No céu, querido, já não vai haver mais dor, mais tristeza, nem pranto, nem morte. Ali nós gozaremos de vida eterna. Que terrível seria ter uma vida eterna em um mundo como esse. Mas ter a vida eterna em um mundo perfeito, no lugar onde Deus tem de fato preparado para nós, isso sim é o que deve nos encher de alegria. A nossa vida aqui, queridos, é muito passageira. E é por isso que, sendo tão incerto a nossa vida e tão certo a nossa morte, nós precisamos, no tempo que se chama hoje, fazer a nossa escolha. Escolha hoje a quem você vai servir. Escolha hoje aonde você vai fundamentar a sua fé. Escolha hoje em quem você vai acreditar. Se na palavra de Deus ou na palavra da serpente. Eva acreditou na palavra da serpente. E o resultado nós vemos ao nosso redor. Mas aqueles que confiam na palavra do Senhor, estes triunfarão. E serão para sempre envolvidos na atmosfera do céu. Na atmosfera de vida eterna e paz eterna. O meu apelo para vocês, queridos, é para que vocês possam buscar conhecer mais da verdade quanto à morte. Não deixe que o inimigo engane você e sua família. E entenda, a certeza dos vivos é que um dia irão morrer. Pode ser que nós não venhamos a morrer antes de que Jesus volte, mas nós não sabemos.
Por isso, hoje, tome a sua decisão ao lado de Jesus.